bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil, no exterior. Bom dia para você. Agora é hora de notícias na TV Canção Nova. Hoje é sexta-feira, 25 de setembro, agora 9 horas 34 minutos. E entre os destaques dessa edição, o presidente Jair Bolsonaro já se encontra aqui em São Paulo para uma cirurgia de retirada de pedra da bexiga. A gente vê aí, inclusive, imagens ao vivo do Hospital Albert Einstein, onde o presidente está. A cidade de São Paulo assina protocolos para a retomada de eventos para até 600 pessoas. Na Terra Santa são adotadas novas medidas para o combate do coronavírus. E domingo é o Dia do Refugiado e nós vamos entrevistar um ator que está envolvido com a campanha Em Fuga das Irmãs Scalabrinianas. Dr. Roque Savioli também participa do nosso jornal e fala sobre o cuidado para com as pessoas idosas. Essas e outras notícias você confere daqui a 2 minutos. A gente volta já. E a gente já começa o Canção Nova Notícias, primeira edição, com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. A gente já acompanha aí imagens ao vivo do hospital. A cirurgia, ou melhor, ele chegou ao hospital nesta manhã para uma cirurgia de retirada de pedra na bexiga. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, a cirurgia será feita pelo médico urologista Leonardo Borges. Está marcada para as 10h30 da manhã. E ainda aqui em São Paulo, a Prefeitura da capital assinou protocolos para a retomada do setor cultural, autorizando eventos com até 600 pessoas, como convenções, seminários, workshops, palestras e feiras. As festas continuam temporariamente proibidas. Os eventos podem ter mais de 600 pessoas e chegar até 2.000, mas nestes casos precisarão de uma autorização especial da Prefeitura. A expectativa é que a reabertura aconteça na próxima reclassificação estadual, prevista para o dia 9 de outubro, quando a cidade deve passar para a fase 4 verde do Plano São Paulo. E já na capital paranaense, o Hospital de Clínicas amplia o número de voluntários que vão participar do estudo da vacina contra a Covid-19. O Hospital de Clínicas de Curitiba ampliou o número de testes da vacina desenvolvida por um laboratório chinês e coordenada no Brasil pelo Instituto Butantan. A meta inicial da pesquisa contemplava 852 voluntários, porém, foram incluídos mais 548 novos testes da Coronavac, vacina contra a Covid-19, até o final do mês, totalizando 1.400 profissionais de saúde. Os participantes deverão receber 2 doses da vacina e seguem sendo monitorados por um comitê de segurança. Eu faço parte do estudo da vacina chinesa e vou contar um pouquinho para vocês como funciona. A gente passa por uma primeira consulta, uma vez selecionado, em que é feito todo o exame físico e laboratorial para ver se não há nenhuma contraindicação para o uso da vacina. Sempre nos estudos é necessário ter 2 grupos, um placebo, que não recebe a vacina propriamente dita, e o grupo da droga especificamente. A gente então recebe a vacina já na primeira consulta, recebe já no mesmo dia um diário, que a gente precisa anotar todos os possíveis efeitos colaterais, náusea, vômito, febre, diarreia e todos os outros efeitos que ela possa vir a ter. E aí, após 15 dias, a gente recebe uma nova dose da vacina com uma nova consulta clínica completa. A pesquisa com os voluntários deve durar cerca de 1 ano. De Curitiba, Fabiana Sá, para o Canção Nova Notícias. Bom, vamos agora para Brasília conversar com Otávio Martins. Entre os assuntos que repercutem hoje, o julgamento que discute a venda de refinarias da Petrobras, marcado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para a próxima quarta-feira. Bom dia, Otávio.
Nós tivemos aí um problema de conexão, já já a gente tenta falar novamente com o Otávio. Vamos para o intervalo e a seguir iremos também para a Terra Santa, onde novas medidas para o combate do coronavírus passam a valer a partir de hoje. Vemos agora imagens ao vivo de São Paulo, dia com temperatura agradável. Por aqui a máxima é de 30 e a mínima de 13 graus. Vamos agora à Terra Santa, pois as novas medidas para o combate do coronavírus passam a valer hoje. Danúbia Gleiser. O bloqueio total começou a valer a partir das 14 horas de hoje pelo horário israelense. As novas regras são as seguintes: é proibido ir à residência de outras pessoas, com exceção para casos de emergência. Fica proibido ir à praia, exceto para atividades esportivas permitidas. Deve-se manter uma distância de 2 metros entre as pessoas. É proibida a abertura de estabelecimentos comerciais como restaurantes, salões de belezas e loja. O comércio de produtos essenciais, como supermercados, óticas e farmácias, permanecem abertos. As reuniões para a oração devem ser ao ar livre e com apenas 20 pessoas, e em locais que não estejam a mais de 1 quilômetro da residência dos participantes. Rezemos pelo fim dessa pandemia. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, Danúbia, sigamos aí em oração. Novas restrições à capital espanhola e à corrida eleitoral americana estão entre os destaques do noticiário internacional desta manhã de sexta-feira. No espanhol, El País destaca: a Comunidade de Madrid anunciou nesta sexta-feira a extensão para 8 áreas de restrições de mobilidade devido ao coronavírus, elevando para 45 as áreas restritas, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. O vice-ministro da Saúde explicou que na próxima semana começarão os testes de antígenos para os moradores das áreas afetadas. E o americano The Washington Post afirma: os crescentes ataques de Trump às eleições geram temores de uma crise constitucional. As ameaças contínuas do presidente levaram as autoridades eleitorais e policiais de todo o país a se prepararem para um confronto sem precedentes. O italiano Avvenire traz notícias sobre imigração e afirma: governo tenta acelerar a revisão de sistema de recepção de imigrantes. E a última nota aponta para mudanças significativas, como o cancelamento de multas milionárias às ONGs, revisão do sistema de acolhimento, prazos mais curtos para a resposta do Estado aos pedidos de cidadania e redução do tempo nos centros de detenção para a repatriação. E a gente vê agora como fica a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana. Sol forte, ar seco e nenhuma chuva nos 3 estados da região sul. No sábado, chove forte no sul e oeste da região. No domingo, chove em parte do Rio Grande do Sul e à tarde no Paraná. No sudeste, chove rápido em parte do Espírito Santo. Faz sol nas outras áreas. No final de semana, sol e temperaturas altas em toda a região. O sol aparece também no centro-oeste nesta sexta. Pode chover entre a tarde e a noite em partes do Mato Grosso. No sábado, a previsão se repete. No domingo, chove em partes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na região norte, céu nublado e chuva frequente em parte do Amazonas e do Pará. Nas demais áreas, sol forte de dia e chuvas localizadas à tarde. No sábado, sol intercalado com chuvas localizadas. No domingo, chove em partes do Amazonas, Pará e em Roraima. No Nordeste, pancadas de chuva à tarde em partes do Maranhão. Nas demais áreas, sol forte e ar seco. Para o sábado, chove à tarde no Maranhão e nos litorais da Bahia e de Pernambuco. No domingo, chove rápido em Salvador e Natal. Em grande parte da região, a umidade do ar chega a níveis críticos nas horas mais quentes do dia. E nesta quinta-feira, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, lançou um novo programa de fomento ao emprego do jovem. A ideia é minimizar o impacto do desemprego entre os jovens. Quem fala conosco sobre este programa é Luiz Douglas, gerente regional do CIEE.
Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Você já está ao vivo. A pandemia do coronavírus gerou desemprego para muita gente, inclusive para o jovem, não é mesmo? Qual é, na sua opinião, a novidade deste programa lançado ontem pelo CIE? Tem algo focado para esse cenário atual da pandemia? Olá, Danusa, bom dia, obrigado aí pela oportunidade, prazer falar com todos vocês. Então, o CIE está tomando essa iniciativa justamente para poder trazer para os jovens brasileiros um olhar de empregabilidade e formação, né? Infelizmente, os governos, nesse período aqui da pandemia, não estão olhando esse cenário, né, de desemprego, principalmente para essa faixa etária de 14 a 24 anos. E o CIE, ele inova trazendo esse programa de estágio com formação, com capacitação para esse público do ensino médio e o ensino médio técnico nesse momento. Aí, Danusa, esse programa ele tem, então, como objetivo que o empresário, né, o profissional liberal, o microempreendedor, a pequena empresa, contrate esse jovem dentro da sua comunidade, dentro da sua região, realmente acolhendo esse jovem, então, do entorno, possibilitando que esse jovem tenha aí um transporte, um acesso mais fácil, possa almoçar em casa e realmente formando esse jovem de acordo com o seu negócio, com a sua área de atuação. Então, a gente está acreditando muito nesse programa. A gente faz aqui um pedido a todos os empresários que estão acompanhando aqui a programação da Canção Nova, para que realmente ele abra uma porta de oportunidade para esse jovem do ensino médio e o ensino médio técnico, com uma carga horária de 6 horas diárias, com essa capacitação, com essa formação que o CIE está trazendo, agregando valor aí para o negócio, né? E com uma remuneração para o jovem que vai fazer diferença na renda familiar, né? A gente está colocando, então, dentro desse programa, uma remuneração de R$500 para essa carga horária de 6 horas, e o empresário que ele abra essa 1 hora intra-jornada para formação, para capacitação desse jovem, e o CIE vai fazer esse acompanhamento, essa tutoria dessa formação conjuntamente com a empresa, conjuntamente com o gestor. Então, a gente está desenvolvendo trilhas aí para a área administrativa, de comércio e varejo, contabilidade e finanças e tecnologia. A gente acredita também que o jovem tem bastante interesse nessas áreas e a nossa expectativa, pelo um levantamento até feito por uma empresa de consultoria, levando em consideração que hoje, ativas, nós temos mais de 6 milhões de empresas no país. Se nós tivermos 10% dessas empresas abrindo vagas para esse público, para os jovens, nós teremos aí uma média de 600 mil contratações do programa Jovem Talento. Então, é muito importante esse espaço que vocês estão dando para nós, para o CIE, mas principalmente para o jovem brasileiro, que eu volto a repetir, não está sendo assistido aí pelos governos nesse período de pandemia. Tá joia, muito obrigada aí, Luiz Douglas, pela participação. E vamos agora ao vivo para Brasília, agora sim conversar com Otávio Martins. Entre os assuntos que repercutem hoje, o julgamento que discute a venda de refinarias da Petrobras, marcado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, para a próxima quarta-feira. Bom dia para você, Otávio. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. Esse julgamento ficou aí marcado para o próximo dia 30, né? Quarta-feira. Então, agora o Pleno do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a venda dessas agora subsidiárias da Petrobras, ali no Paraná e também na Bahia.
mas os presidentes do Congresso, né, que são Câmara e Senado, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre, consideraram que essa manobra aí para tornarem essas peças, essas partes da Petrobras em subsidiárias, foi uma espécie que a empresa achou de burlar a legislação para que pudesse repassar os ativos da Petrobras, dessas duas subsidiárias agora, para iniciativa privada, né? Lembrando que privatizações da Petrobras, por exemplo, precisam passar pelo aval do Congresso. Então, como a Petrobras tinha feito dessas duas partes aí subsidiárias, o Congresso analisou e pensou que foi uma forma de burlar a lei e acionou aí o STF, que é quem agora vai decidir se pode ou não haver esse repasse aí para a iniciativa privada. Lembrando que esse é um dos pontos importantes aí do governo, que são as privatizações. Existem listas aí, né, que pensam em privatizar algumas empresas do país, entre elas algumas partes da Petrobras. Então, o Supremo Tribunal Federal vai começar a decidir essa questão na próxima quarta, dia 30. Agora, falando um pouquinho sobre a popularidade do presidente Bolsonaro. O Ibope divulgou pesquisa ontem e mostrou que a última avaliação, essa agora, é a melhor desde o início do mandato. O presidente tem uma aprovação de 40% da população pesquisada, né? E também 29% da população pesquisada considera o governo do presidente Jair Bolsonaro regular ou bom. Então, é a maior aí popularidade do presidente, vamos dizer assim, desde o início do mandato. Outra parte da pesquisa também mostra que 50% da população pesquisada avalia positivamente o modo como o governo Bolsonaro gere o país. Obrigada, Otávio, pelas informações. Bom, e a seguir, domingo é Dia do Refugiado. Vamos conhecer a campanha Em Fuga das Irmãs Scalabrinianas. Neste domingo, a Igreja celebra o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Neste ano, o Papa Francisco traz o tema Forçados, como Jesus Cristo a fugir. É um convite a conhecermos mais profundamente as realidades de quem se vê obrigado a se deslocar dentro do seu próprio país. Segundo o Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, o IDMC, com dados de 2019, 33,4 milhões de pessoas tiveram que se deslocar internamente em todo o mundo. Destes, 8,5 milhões foram forçados a deixar suas casas devido a conflitos de ordens diversas, e outros 24,9 milhões o fizeram por causa de desastres. Ainda segundo o IDMC, no Brasil o número chega a 295 mil deslocados por desastres, como as inundações. Desde 1914, a Igreja celebra o Dia do Migrante e do Refugiado. Em 2020, o Papa Francisco usa a fuga da família de Nazaré para o Egito como ponto de partida para a reflexão sobre os milhões de famílias que vivem essa triste realidade. E Francisco ressalta: nos seus rostos somos chamados a reconhecer o rosto de Cristo, faminto, sedento, nu, doente, forasteiro e encarcerado, que nos interroga. E por causa desta data, as Irmãs Scalabrinianas realizam a campanha Em Fuga para sensibilizar o olhar sobre as pessoas que são obrigadas a viverem essa situação de deslocamento interno. E a gente conversa agora com o Eduardo Mostri, que é ator, abraçou junto com as irmãs a causa dessas pessoas. Bom dia, Eduardo, você já está então aqui ao vivo, bem-vindo. A Canção Nova, a campanha das Irmãs Em Fuga quer levar a essa sensibilização do olhar para o deslocamento interno, né? A arte, ela ajuda a sensibilizar esse olhar para com os mais pobres e vulneráveis? Bom dia a todos. Eu responderia que sim. Eu penso que a arte tem a função principalmente da sensibilização e da reflexão diante de um tema como esse, que é um tema tão caro e tão importante, é lembrada para a gente do olhar ao próximo. No caso, a gente faz um recorte às pessoas em situação de refúgio,
ou nesse caso do evento em fuga, que é sobre os deslocados internos, né? Eu lembrar que todo mundo precisa de acolhimento. Eu acho que essa é a principal função, inclusive, que a arte pode contribuir nesse momento. Francisco, ele usa 3 verbos, né, para falar sobre esse assunto: acolher, proteger, promover e integrar. 4 verbos, né? De que forma você vê esses verbos integrados justamente a esse assunto? Eu acho esses verbos extremamente importantes, né? Porque eu sinto que se esse vírus, né, se essa pandemia não puder trazer para a gente de uma forma de olhar o outro, de acolher o outro, eu acho que é lembrar da nossa existência, lembrar quem somos, inclusive enquanto configuração de país, né? Desde que nós existimos quanto país, esse país sempre foi de pessoas que vieram para cá, forçados ou não forçados, a construir a nossa identidade. Então, isso que o próprio Papa fala, é lembrar da gente da nossa existência, da nossa condição quanto ser humano e o quanto a gente tem que praticar todos esses verbos diariamente. E você é ator, né, Eduardo? De que forma a sua profissão pode também ajudar essas pessoas que sofrem com essa questão da imigração, do deslocamento? Eu diria que não, sim, eu sou ator, mas eu diria que o poder ajudar não diz necessariamente a minha profissão. Eu acho que todas as profissões, todas as pessoas, elas poderiam, ou se assim desejam, colaborar nesse processo. Eu acho que a campanha, né, o evento em fuga das Irmãs Scalabrinianas, a principal função, ao meu ver, é você sensibilizar o olhar para essas pessoas. E aí não importa a profissão que você faz. Eu acho que o principal é a gente quebrar preconceitos, quebrar muros e aproximar dessa realidade. Eu acredito que todas as causas são válidas, todas, sem exceção, só que a gente está fazendo um recorte no sentido do tema da migração. São essas pessoas que são forçadas a sair de seus países. Isso que eu acho mais importante. Você sendo ator, você sendo qualquer outra profissão, se aproximar desse tema, no mínimo como um diálogo, abrir um diálogo, você poder conversar sobre esse tema e que não fique distante de você. E isso se dá de diversas formas e cada um pode descobrir com a sua história, com a sua realidade, como ajudar nesse tema. Tá aí, muito obrigada, Eduardo, por sua participação. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país. Esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo a projeção da população pelo IBGE. Para que os idosos de hoje e do futuro tenham qualidade de vida, é preciso garantir direitos em questões como saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, habitação e meios de transportes. O Brasil era o país dos jovens, né? Mas hoje não, hoje é o país das pessoas de cabelo branco, né? Porque a idade vai aumentando, né? A sobrevivência é maior, a longevidade maior e a gente tem que cuidar de idoso. E eu aproveito agora para a gente lembrar que um dia a gente vai ficar idoso, então a gente já tem que cuidar dos nossos idosos, dos nossos velhos, né? Com muito mais carinho, mais atenção. Isso faz parte da nossa missão com relação ao outro e com relação a Deus. Esse manual é fruto de uma experiência do Instituto do Coração para se tratar, para se orientar, ou dar, vamos dizer assim, um norte para os cardiologistas de como se trata uma pessoa de mais idade. Porque o coração da pessoa de mais idade, quer dizer, a pessoa em geral, a pessoa idosa, ela é bem diferente dos mais novos. Com relação à medicação, você tem que ter outros cuidados, tem que ter um pouco mais de tato, tem que analisar a pessoa de uma forma geral, sabe? De uma forma global. Porque o grande problema de hoje é que a medicina se tornou tão segmentalizada, tão fragmentarizada, que se vê o órgão, não se vê o doente. E o idoso, ele tem uma série de comorbidades, né? Ele não é uma pessoa que só sofre do coração. Ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem polineuropatias, ele tem problema de intestino, quer dizer, tem uma série de coisas. E cabe ao cardiogeriatra justamente ter essa visão global, de poder ver o doente de uma forma global. Tanto física como psicológica e como também espiritualmente. Então a gente tem uma noção geral, é isso que o manual
tenta passar ou vai passar para os mais jovens, para os jovens cardiologistas que querem acompanhar pessoas de mais idade. Esse manual é dedicado exclusivamente aos profissionais de saúde que querem e têm interesse em atender e cuidar de uma pessoa de idade. Obrigada, doutor Roque. O Canção Nova Notícias fica então por aqui. A gente se encontra logo mais no boletim da 13h. Acompanhe também o Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Fique agora com mais imagens ao vivo da capital paulista e a seguir com o Cantinho da Criança.